jovem, desejo que você esteja bem. Voltei para te ajudar com redação, dando sequência a uma trilogia, vamos chamar assim, de vídeos sobre os níveis de correção da competência 1. Ao longo de muitos vídeos aqui, eu fui detalhando como que a competência 1 corrige cada um dos seus requisitos ali, cada um das suas partes. Bem louco! Agora eu tô só mostrando para você como que o corretor atribui a nota. Então o que é nível 0, ou seja, uma redação com estrutura sintática inexistente. O que é nível 1, tendo no máximo 40 pontos, uma estrutura sintática que seja deficitária. E hoje a gente vai falar sobre os níveis 2 e 3. Então se você não sabe do que eu tô falando, cola com o prof, que você vai se dar bem. Eu sou o professor Anderson Lopes, esse é o Redação Pública. A redação para quem? Para você que fica intrigada com a nota que recebe da redação, caso já tenha feito alguma vez, ou nesses treinos que você está fazendo, você está treinando redação, não tá? Abra o olho! Porque se você não estiver treinando, eu já te convido a enviar a sua redação aqui nos comentários, porque assim eu vou poder corrigir publicamente. Esse é o Redação Pública. Tá sacando? Então é para você colocar sua redação aqui, eu vou corrigir publicamente, as pessoas vão vir aqui, vão ler e elas vão acabar sendo ajudadas. Da mesma forma, eu te convido, obviamente, a se inscrever no canal, a curtir, compartilhar, né? Se inscrever, ativar o sininho. Por quê? Porque assim você dá um recado importante para esse robozão que é o YouTube, que essa plataforma pode te ajudar, que esse canal pode te ajudar. Beleza? É claro! Então agora a gente vai direto para o assunto, que é falar sobre o nível 2. Então uma estrutura sintática deficitária ou muitos desvios. Perceba que aqui ele está colocando essa conjunção alternativa aqui, ó, ou. Então pode ser que você não tenha uma estrutura deficitária, só que tem muitos desvios. Muito equívoco de ortografia, acentuação, pontuação, translineação, uso de hífen, troca de palavras, informalidade, marca de oralidade, tudo isso que eu abordei nos vídeos anteriores. Às vezes não, às vezes você escreveu tudo certinho com relação a essas partes, mas a sua estrutura sintática ainda está deficitária. De que maneira? Vou mostrar aqui um exemplo para ficar mais nítido para todo mundo, ó. Então, essa pessoa aqui tem uma estrutura sintática que até parece interessante. Toda vez que você perceber um X aqui, ó, é erro de estrutura sintática. Toda vez que você tiver uma palavra que está destacada por um retângulo, essa palavra é um desvio. Então, de novo, perceba que em todos os parágrafos, mesmo que tenha ainda uma proximidade com aquilo que é pedido, né, com 4 parágrafos de desenvolvimento, a pessoa aqui cometeu alguns erros de estrutura sintática e muitos, né, não dá para negar, muitos erros de desvio. Uma vez que você comete muitos erros de desvio, você vai ficando somente no nível 2, e o nível 2 corresponde a 80 pontos na competência 1. No, God, please, no! No! Vamos ver mais um exemplo aqui? Separei outro exemplo pra gente que tem a ver de novo com erros de estrutura sintática e alguns erros muitos erros, na verdade, de desvio, né? Então, o desvio, como eu já comentei antes, ele tem várias possibilidades. Erro de ortografia, como trazendo, erro de acentuação, como notícias, usuário, sociólogo, manipulação. Ó, manipulação, o erro qual que foi? Não tem o cedilha. Que tá aqui, ó, é o D de dado que tá aqui embaixo. Mas abaixo a gente vai ter outros erros. De novo, a ideia não é eu ficar lendo redação que tá equivocada com você aqui. A ideia é te mostrar como que aquele 80 que você recebeu na competência 1, ou que você pode vir a receber, ele vai vir por conta de equívocos que poderiam ser evitados. Vamos combinar? Olha só. Vou pegar aqui um exemplo mais, só que no primeiro parágrafo, ó. Segundo Zygmunt Bauman, na verdade, né? A pessoa escreveu errado, mas esse tipo de equívoco não será considerado. Quando a pessoa escreve o nome de alguém errado, principalmente alguém estrangeiro, não tem problema, não é considerado desvio. Agora, a palavra sociólogo tá faltando o acento. E você que está produzindo redação, que está treinando redação, não vai errar esse tipo de acentuação. Esse tipo de acentuação acontece com aquelas pessoas que estão sem praticar. Otário! Né? A pessoa deixar de colocar
acento em usuário, escrever trazendo com S, escrever adolescente faltando um S só com um C, esses são típicos equívocos daquela pessoa que não escreve, que deixou para escrever só no dia do Enem. Ih, rapaz. E aí, obviamente, essa pessoa não vai ter um bom aproveitamento. Já que redação é prática mais correção. Repita desse lado, redação é prática mais correção. E por isso que eu não posso deixar de te convidar a conhecer o método Redação 4 Passos. O meu método de ensino, obviamente que eu vou fazer o meu jabá aqui, né? Porque é um método onde eu ensino em 4 passos, o primeiro sendo conhecer as 5 competências de correção e aprender a cumprir cada requisito, que é o que eu tento também abordar aqui no canal, só que no canal é muito dinâmico, né? YouTube é uma linguagem que precisa ter ali um máximo de minutos cada vídeo. Já a aula eu vou aprofundar, apesar de que as aulas também têm sempre de 8 a 15 minutos, só que eu aprofundo em cada um dos assuntos. O segundo passo, mapear os textos motivadores, aprender a planejar os parágrafos e aprender os elementos essenciais à introdução. Passo 3, você aprofunda os argumentos, confere, né? Vai acabar conferir com coesão, coerência e aprender o desenvolvimento para então aprender o passo 4, que é retomar os argumentos e aprender uma boa proposta de intervenção. E você vai ter acesso ainda a bônus, acesso a podcast, acesso a e-book, acesso a mapas mentais, roteiro de escrita, além de ter esse preço simbólico que não é mensalidade, é um preço único. Você compra e adquire mais de 60 aulas, fora as aulas que serão inclusas, né, dentro do curso, mediante as dúvidas das pessoas colocarem lá nos comentários, beleza? Sim. Então fica esse convite, e aí a gente vai voltando para poder mostrar mais um exemplo, como que na prática alguns desvios como acentuação, erro de coesão, né? Devido isso não, devido a isso. Então tá faltando uma palavra aqui, público, né? Público-alvo, público. Então a pessoa acabou de escrever público-alvo com acento. E público-alvo tem hífen, né? Só que aqui ela escreveu público sem o acento. Então, influenciar, na verdade, né? Manipular e influenciar, mantendo o acento circunflexo que tem influência. Outro equívoco comum também com essas palavras que tem acento circunflexo. Então esse é mais um exemplo de redação que vai ficar no máximo dos 80 pontos que são permitidos dentro do nível 2. E agora vamos ver alguns exemplos do nível 3, que o nível 3 significa estrutura sintática regular e alguns desvios, tá? Não é mais ou alguns desvios, é quando tem ambos, mas agora a estrutura sintática não é mais aquela deficitária com muitos desvios, 80 pontos no máximo. Você vai alcançar 120 pontos agora se a sua estrutura sintática for regular e ter ainda alguns desvios. Na prática, a gente tem exemplos como esse. Olha como esse exemplo, comparado àquele primeiro lá da aula que eu falei sobre o nível 0 e o nível 1, olha só como esse exemplo tem muito menos equívocos. Então já começa a ser uma redação mais competitiva, do ponto de vista, né, de ter 120 pontos atribuídos na competência 1. Então a pessoa que acabou errando em alguma questão de estrutura sintática, falta de palavra, erro de separação de sílaba, erro de concordância, mas já tem uma quantidade bem menor, né? Olha só esse outro exemplo, onde a gente vai ter também em cada um dos parágrafos algumas ocorrências desse tipo de erro. E essas ocorrências acabam fazendo com que você fique no máximo de 120 pontos. Tem uma questão com esse nível 3 que tem a ver com você não cometer muitos erros, então tanto é que ela fala aqui, ó, e alguns erros. Alguns significa ao longo do texto. Claro que eles não vão definir uma quantidade, porque isso tem a ver com a quantidade dentro de cada parágrafo. Uma coisa é eu ter 3 equívocos dentro de um mesmo parágrafo. Outra coisa é eu ter 3 equívocos dentro de uma mesma linha ou mesmo período. Uma coisa é eu ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 10, 11, 12 erros ao longo do texto. Outra coisa é eu ter 8 erros dentro de um mesmo parágrafo. É verdade. Como a gente viu nos exemplos das aulas passadas. Então é muito importante que para você se manter
dentro desse nível competitivo de 120 pontos, você leva em consideração todos esses requisitos anteriores: pontuação, acentuação, separação de sílaba, uso de hífen, tom de informalidade, marca de oralidade, tudo isso é muito importante para que a sua redação receba uma boa avaliação, né? Vamos ver um último exemplo para a gente fechar a aula de hoje, em que o erro que a pessoa cometeu aqui tem a ver mais com a proporcionalidade entre os parágrafos. A gente pode ver que aqui o erro está mais relacionado ao que eles chamam de partes embrionárias, que eu vou abordar em aulas específicas daqui, algumas edições, daqui a alguns vídeos. Aqui, o que acontece é o que chamamos de partes embrionárias. A pessoa começa a desenvolver um pensamento e ele fica cortado, perdendo, né, um pouco da coesividade do texto. Perceba que aqui, ó, quase não teve equívoco de desvio, né, de palavra, nem de estrutura sintática, mas teve equívoco de partes embrionárias e trechos de cópia dos textos motivadores. Então, copiar dos textos motivadores tira ponto da sua redação. Então, você tem a questão de partes embrionárias tirarem ponto, te deixarem também com um máximo de 120 pontos, e temos as partes que são trechos baseados nos textos motivadores. Quando tem muito trecho baseado nos textos motivadores, também é descontado o ponto, beleza? Novamente te convido então a se inscrever aqui no canal, conhecer o método Redação 4 Passos, o link vai estar aqui na descrição, também vai estar no primeiro comentário fixado. Vou deixar aqui uma playlist para você, deixar um vídeo que talvez seja do seu interesse também. Faça o que agora? Eu agradeço pela sua atenção. Até breve.